avó que não devia ter entrado ali, disse ele com a voz firme e um olhar que parecia carregar anos de dor. Era o primeiro dia de trabalho de Clara Menezes, uma jovem simples que havia acabado de ser contratada para cuidar da enorme Manso Duarte, construída sobre as fálcias de Paraty. O lugar era lindo, mas solítreo, grande demais para um homem. Eduardo Duarte, Empres Rio, Pilhon Rio. E misterioso vivia ali isolado desde que perdera a noiva em um acidente trágico. No corredor, o silêncio pesava mais do que o ar salgado vindo do mar. Clara limpava os enveios quando, sem querer, derrubou uma moldura prateada sobre o chó de marmore. Ao tentar pegá-la, ouviu passos lentos atrás de si. Era ele, o dono da casa. Alto elegante com o rosto frio e o olhar distante. Pegou a foto das mios dela com cuidado, uma mulher sorrindo ao lado dele, e disse apenas: ela era toda a minha vida. Clara abaixou a cábia, sentindo o coral apertar. Deve ter sido algum muito especial, sussurrou. Por um instante o homem que o mundo chamava de frio e impenetrável apenas ficou em silêncio. E naquele breve momento, algo mudou. Naquela manso cercada de luxo e tristeza, a presena de uma moa comum comeava aos poucos a despertar algo que Eduardo acreditava ter perdido para sempre, a vontade de viver. Aquela noite caiu pesada sobre Paraty. O vento uivava nas fálcias e o mar batia forte contra as pedras como se quisesse avisar que algo estava prestes a mudar. Clara, no pequeno quarto dos empregados, tentava dormir, mas o som da tempestade e o peso do olhar de Eduardo ainda ecoavam em sua mente. Na sala principal, ele permanecia sozinho, uma taa de usque nas mãos e a lareira acesa. A luz danava sobre seu rosto cansado, revelando mais do que ele queria admitir saudade. Desde a morte de Isabela, sua noiva, ele havia se trancado naquele casaro cercado de lembranas e de culpa. O silêncio era seu castigo. Mas, de alguma forma, aquela nova função-ria havia mexido com algo adormecido dentro dele. Um trovo estourou e, logo depois, a luz se apagou. Clara acendeu uma vela e desceu ata a sala. Senhor Eduardo chamou com a voz baixa. A energia acabou. Quer que eu veja o gerador? Ele levantou o olhar surpreso com a coragem dela. Este ventando demais. Deixa que amanhece. Posso acender a lareira? Perguntou quase sussurrando. Ele apenas assentiu. Enquanto ela se ajoelhava diante do fogo, o barulho do vento ali fora foi substituído por um silêncio confortável. Eduardo observava cada gesto, as mãos delicadas, o cuidado com que ela soprava as chamas. Quando o fogo tomou forma, Clara se sentou no chão, abraando as perprias pernas. Deve ser difícil viver aqui sozinho, disse sem olhar para ele. Mais difícil do que perder algum, respondeu. Ela o olhou com olhos marejados. Por um instante nenhuma palavra foi dita. Apenas o crepitar da lenha preenchia o espal entre os dois. De repente, Eduardo falou algo que ele mesmo não esperava ouvir toda a noite. Eu sinto falta de ouvir outra voz que não seja a minha. Clara respirou fundo. Hoje o senhor não precisa dormir sozinho? Ele se virou para ela, surpreso. Não era um convite, nem uma ousadia, era empatia. Pura e simples. E foi assim, naquele silêncio cortado pela chuva e pelo fogo, que dois mundos tão diferentes se encontraram. Naquela madrugada, Eduardo percebeu que talvez o amor não tivesse morrido com Isabela. Talvez eles estivesse esperando algum como Clara, para reacender o que o tempo apagou. O dia amanheceu calmo em Paraty. Mas dentro da Manso Duarte, algo havia mudado, um tipo de paz que Eduardo não sentia há anos.
Ele acordou na poltrona, coberto por um cobertor que no lembrava ter colocado. Ao lado, o fogo da lareira ainda queimava baixo e o cheiro de café fresco vinha da cozinha. Clara estava ele mexendo distrada na chaleira. Quando o viu entrar, sorriu sem jeito. Bom dia, senhor. Dormiu um pouco. Pelo menos? Eduardo se encostou no batente da porta, observando aquela cena simples, quase doméstica. Faz tempo que eu não acordo com cheiro de café, respondeu com a voz rouca. Obrigado por ficar ontem. Clara baixou os olhos. Eu não achei certo o senhor passar a noite sozinho. O silêncio que se seguiu foi leve, quase confortável. Era como se aos poucos a casa estivesse voltando a respirar. O cachorro velho da família, que raramente se aproximava de algum, deitou ao lado de Clara, abanando o rabo. Eduardo sorriu surpreso. Acho que ele gostou de você. Eu também gosto de quem me deixa ficar quieta, brincou ela. E os dois riram. Nos dias seguintes, a rotina começou a mudar. Onde antes se ouvia o som do relógio antigo e o eco dos passos de Eduardo, agora havia o barulho das panelas, o riso temido de Clara e a TMCica baixa tocando de vez em quando. Ele observava de longe, tentando entender como uma pessoa tão simples conseguia preencher o vazio que o dinheiro nunca cobriu. Noite ficava esperando ouvir os passos dela no corredor, aquele som leve que parecia dizer que a vida estava voltando. Mas o coral de Eduardo, ainda preso ao passado, resistia. Certa tarde ele entrou no antigo quarto de Isabela. As cortinas estavam fechadas, o ar pesado. Clara apareceu na porta. Posso abrir a janela? Perguntou com cuidado. Ele hesitou. Faz tanto tempo que ninguém entra aqui. Ento deixa o sol entrar, disse ela suavemente. Quando a luz invadiu o quarto, Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez nudou-a tanto. Clara ficou ao lado dele sem dizer nada, apenas segurando sua mão. Naquele instante, ele entendeu talvez o amor não precisasse substituir o que foi perdido, talvez precisasse curar o que ficou. E Clara, com seu silêncio e doura, estava fazendo exatamente isso. O tempo foi passando e a manso que antes parecia um timulo foi se enchendo de vida. As janelas antes sempre fechadas, agora ficavam abertas para o mar. O cheiro de maresia, misturado ao café fresco, invadia os corredores. Eduardo começava a rir de novo, riso contido, discreto, mas verdadeiro. E tudo isso tinha um motivo claro. Ela não fazia esforço para mudar nada. Simplesmente era quem era gentil paciente com aquele jeito calmo de quem carrega o mundo e mesmo assim sorri. Eduardo percebia como a presença dela devolvia cor às coisas. O velho piano da sala que ele não tocava desde a morte de Isabela voltou a ser aberto. Um dia, ao passar, ele a ouviu cantarolar baixinho enquanto limpava as teclas. Ficou parado ouvindo até ela perceber. Me desculpe, senhor, não devia tocar, disse corando. Continua, ele pediu com a voz suave. Faz tempo que essa casa não ouve música. E ela continuou. O som simples e doce encheu o salo. Eduardo fechou os olhos, sentindo algo apertar o peito. Era saudade, mas dessa vez sem dor. Naquela noite o vento soprava forte, e Clara foi à varanda recolher as plantas. Eduardo apareceu atrás dela com um cobertor nas mãos. Vai pegar frio, disse, cobrindo seus ombros. Ela sorriu temida. O senhor devia estar dormindo. Não consigo, respondeu olhando para o horizonte. Tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso um sonho. Os dois ficaram em silêncio, ouvindo o som do mar batendo nas rochas. Por um instante, o mundo pareceu caber a eles, o vento e o barulho das ondas. Mas com o tempo, Clara começou a perceber os olhares dos outros empregados, os cochichos pelos corredores. Ela era a empregada. Ele o patrão. Dois mundos que nunca se cruzavam sem julgamento. Certa manhã, enquanto passava roupa na lavanderia, ouviu o mordomo ao telefone.
Sim, doutor. O senhor Eduardo anda distrado. A empresa perdeu investidores. Há rumores de que vai vender a manso. O ferro parou nas miús dela. O coral disparou. Ela entendeu que, sem querer, havia se tornado o refugio de um homem que estava esquecendo o perrer prio em prio. Naquela noite ficou olhando o mar em silêncio, o vento batendo no rosto, o coral pesado. Amava aquele homem, mas sabia que talvez o amor dele por ela tivesse um preu alto demais. E pela primeira vez, Clara teve medo de ser o motivo da queda de algum que ela queria ajudar a se levantar. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. O som das ondas parecia mais alto, como se o mar também estivesse inquieto. Ela olhava para o teto e se perguntava em que momento o coral tinha se tornado pesado. Amar algum como Eduardo, um homem de outro mundo, de outro tamanho, era como tentar segurar o vento com as mãos. Na manhã seguinte, ela o encontrou na varanda de terno, olhando o mar com o semblante cansado. O cabelo desalinhado, o olhar distante. Parecia mais velho. O senhor no dormiu, perguntou servindo café. Tem coisa que o sono não resolve, respondeu ele com um sorriso curto. Clara sentiu o peito apertar. Queria dizer que tudo ia ficar bem, mas não sabia se era verdade. Ficou em silêncio. O vento carregava um cheiro de despedida. Tarde, enquanto ela passava pelo corredor, ouviu vozes vindas da sala principal. Uma mulher elegante de vestido caro falava com Eduardo. Vó que mudou Eduardo. Antes era frio focado. Agora anda distrado fraco, por causa dela. A mulher Vanessa olhou em direção à porta, onde Clara sem querer ouvia tudo. Vai mesmo jogar fora tudo o que construiu por uma empregada. As palavras caram como facadas. Clara saiu apressada, o coral em pedaços. Naquele momento entendeu o amor deles não era apenas impossível, era perigoso. Mais tarde, com as mulas, ela bateu na porta do escritório dele. Eduardo levantou o rosto surpreso. Clara. O que foi? Ela respirou fundo. Eu vim me despedir. O cu. Ele se levantou de repente. Não pode ser. Pode sim. O senhor tem um emprio para cuidar. Atrapalhei. Os olhos dele marejaram. Você me trouxe de volta para a vida, Clara. E agora quer ir embora. Ela sorriu com a voz embargada. Queria te ver feliz, mesmo que não seja comigo. Deixou um envelope sobre a mesa e saiu sem olhar para terras. Dentro um bilhete simples com sua caligrafia delicada. Vó precisava de algum que cuidasse do seu coral no da sua casa. Espero ter feito isso direito. Naquela madrugada, a manso voltou a ser o que era antes dela, fria, silenciosa e imensa. Eduardo ficou ali sozinho, segurando o bilhete nas mãos, tentando entender como, em meio a tanto luxo, o que ele mais precisava havia acabado de desaparecer pela porta. Os dias seguintes foram longos e cinzentos. A manso Duarte, antes cheia de vida, voltou a ser o que sempre fora um labirinto de silêncios e lembranas. Eduardo passava as manhãs, trancado no escritório, fingindo trabalhar, mas cada papel sobre a mesa parecia vazio, sem sentido. Noite percorria os corredores como um fantasma, ouvindo o eco dos passos de Clara, que Jótano estavam mais ali. A ausência dela era tão real quanto o vento que vinha do mar. O café parecia mais amargo, o piano estava coberto de pé, novamente, e o cachorro, antes animado, passava o dia deitado perto da porta, esperando um som que não voltaria. Certa madrugada, incapaz de dormir, Eduardo foi à cozinha. Encontrou o pano que Clara usava dobrado sobre o balco, com um pequeno fio de cabelo preso entre as fibras. Ele o segurou entre os dedos e sentiu o peito se apertar. Tudo nela ainda estava presente e, ao mesmo tempo, nada mais estava. Depois de semanas tentando fingir que a vida seguia, ele cedeu. Pegou o carro
e saiu estrada afora, sem destino certo. Parava em pequenas cidades, perguntando em pousadas padarias qualquer lugar onde uma mulher chamada Clara pudesse ter passado. A maioria apenas balanava a cabeça. Outros com pena diziam: tem tanta Clara nesse mundo mu. Mas o coral dele sabia haveria uma si que fazia o mundo parar. Numa tarde nublada, exausto, Eduardo parou num café simples beira da estrada. Pediu um café preto e ficou olhando a chuva cair pela janela. Ento uma voz suave soou atrás do balco. O senhor quer acar. Ele levantou o olhar e o tempo parou. Era ela. O cabelo preso, o avental simples, o mesmo sorriso tímido que ele via todas as noites nos sonhos. Clara. Foi tudo o que conseguiu dizer. Ela congelou as mãos tremendo levemente. Eduardo, o que este fazendo aqui? Ele respirou fundo, sentindo as lágrimas que há muito se recusavam a cair, procurando o que me fazia viver. E eu encontrei. O silêncio que se seguiu foi cheio de tudo o que eles nunca tiveram coragem de dizer. Ele fora a chuva parou. E dentro daquele café pequeno, 2 corais que haviam se perdido finalmente voltavam a se reconhecer. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O barulho da cafeteira foi o único som que se ouviu no pequeno café beira da estrada. Clara segurava as caras com as mãos trêmulas, tentando entender se aquilo era sonho ou realidade. Eduardo, parado diante do balco, parecia outro homem. O terno caro havia dado lugar a uma camisa simples, o olhar cansado, mas cheio de ternura. Eu pensei que nunca mais fosse te ver. Ela sussurrou, sem conseguir esconder a emu. Eu também pensei, respondeu ele com a voz embargada. Mas quando você foi embora, Clara, eu descobri que o silêncio da casa era menos pesado do que o silêncio dentro de mim. Ela baixou o olhar, lutando contra as lágrimas. Eu precisava te deixar viver. Voque tinha um mundo inteiro para cuidar. Era uma lembrana. Eduardo deu um passo frente firme, mas calmo. Vox nu era uma lembrana clara. Vox era o que me mantinha vivo. O tempo parecia ter parado. Do lado de fora, o sol comeava a abrir por entre as nuvens. O cheiro de café fresco se misturava ao sal do mar que vinha pela janela. E agora ela perguntou com um sorriso triste. O que vai acontecer com a sua empresa, contudo? Ele sorriu de leve. Eu cansei de salvar o que não me fazia feliz. Quero salvar o que realmente importa. Clara o encarou o coral acelerado. E se der errado, então pelo menos vai ser a primeira vez que eu erro por amor. Aquelas palavras a desarmaram. Eduardo estendeu a mão, e ela hesitou por um instante, mas acabou entrelaçando seus dedos nos dele. Era como se naquele toque simples tudo o que eles haviam vivido, a dor, a distância, o medo finalmente se transformasse em paz. Naquela tarde eles saíram do café caminhando lado a lado pela rua molhada, sem planos, sem certezas, apenas com o coral leve. O vento soprava e o som das ondas parecia abenuar o recomeço. De volta a Paraty, semanas depois, a antiga manso reabriu suas portas no como o pálcio solitrio de um homem triste, mas como o lar de 2 corais que aprenderam juntos que o amor verdadeiro não nasce do luxo, e sim da coragem de se permitir recomeçar. E toda mãe, antes do sol nascer, Eduardo olhava para Clara e sussurrava com um sorriso calmo. Desta vez eu não vou deixar você ir embora. O tempo passou e a antiga manso em Paraty ganhou um novo som risadas. Onde antes o silêncio reinava, agora havia emsica passos apressados, cheiro de bolo saindo do forno e uma sensal de lar. Eduardo e Clara viviam ali com simplicidade, sem ostental, apenas com o essencial e com um ao outro. Ele havia vendido parte da empresa, doado o resto,
e decidido comear de novo, abrindo uma pequena pousada beira-mar. Um lugar para quem precisa respirar de novo, dizia sempre. Clara cuidava dos gaspédes, das flores e das ístrias que nasciam ali. Eduardo, mais calmo, se dedicava a tocar piano para os visitantes nas noites de sexta-feira. Certa vez uma senhora idosa se aproximou de Clara no jardim e perguntou: "Esse homem que toca seu marido?" Clara sorriu. "Ou pelo menos o amor da minha vida." Eduardo observava de longe com o mesmo brilho no olhar de quando a viu pela primeira vez naquela escada fria anos antes. Ele costumava dizer que o amor deles era um milagre sem alarde simples, mas capaz de curar o que o tempo e o dinheiro não curaram. Mas os anos também trouxeram fragilidade. Eduardo começou a cansar mais e arrepiado, a tosse aparecer nas madrugadas, o corpo pedindo o descanso que a alma ainda não queria aceitar. Clara percebia mesmo quando ele tentava disfarçar. Numa noite serena, ele a chamou o piano. "Senta aqui, meu amor", disse, batendo de leve no banco ao lado. Ela obedeceu curiosa. "Lembra quando te pedi para tocar algo naquela primeira vez, agora a minha vez?" E com dedos trêmulos, ele tocou uma melodia suave, a mesma que ela cantarolava enquanto limpava as janelas da manso. Clara não conteve o choro. "Vó que ainda lembra." "Eu nunca esqueci", ele sussurrou. "Essa música me trouxe de volta para a vida." Ela encostou a queibia no ombro dele. O fogo da lareira estalava devagar e o mar ele fora parecia acompanhar o ritmo da cano. Naquela noite nenhum dos dois precisou dizer "eu te amo." O amor Joatet estava ali em cada nota, em cada silêncio. E quando a música terminou, Eduardo sorriu e disse baixinho com a voz fraca, mas cheia de paz: "Se um dia eu for embora antes, promete que continua tocando para que o amor nunca pare." Clara apenas assentiu, segurando firme sua mão, porque sabia que promessas feitas com o coral nunca se quebram. As semanas seguintes foram de silêncio e cuidado. Clara notava o corpo de Eduardo cada vez mais cansado, mas ele insistia em fingir fora. Dizia que era apenas o peso da idade, que estava tudo bem. Que noite, quando pensava que ela Joto dormia, tossia baixinho, tentando abafar a dor no peito. Certa madrugada, Clara acordou e o encontrou sentado na varanda, olhando o mar. A lua refletia no rosto dele, revelando um homem sereno, mas resignado. Ela se aproximou em silêncio, cobrindo-o com um cobertor. "Não devia estar aqui fora com esse frio", disse, tentando disfarçar o medo na voz. Eduardo sorriu. "Eu queria ver o dia nascer." "O senhor ainda chama isso de dia a essa hora", brincou ela, se sentando ao lado dele. Ele olhou para ela com ternura. "O amanhecer, o jeito que Deus tem de lembrar a gente que sempre dê para recomeçar." Ela segurou sua mão e ficaram ali quietos, apenas ouvindo o som do mar. Era como se cada onda levasse embora um pouco da dor que o tempo insistia em deixar. Nos dias que vieram, Eduardo ficou mais fraco. Parou de tocar piano, mas pedia para Clara cantar enquanto ele descansava na rede da varanda. E ela cantava sempre com o mesmo tom suave que um dia trouxe vida manso. Uma tarde, ele a chamou. O sol entrava pela janela, dourando o quarto. Clara disse baixinho: "Promete que vai continuar vivendo mesmo quando eu não estiver mais aqui." Ela tentou sorrir, mas as lágrimas vieram antes. No falar assim, Eduardo segurou a mão dela com fora surpreendente. "Você me salvou. Agora é a sua vez de salvar outras pessoas." Naquela noite o vento soprou diferente, como se o pé-repri o mar chorasse junto com ela. Eduardo partiu dormindo com o rosto tranquilo e a mão ainda entrelaada na dela. O enterro foi simples, na colina de frente para o mar, o lugar onde ele gostava de ver o sol nascer. Clara deixou um pequeno bilhete preso entre as flores. "Vó que me ensinou que o amor não acaba. Ele muda de forma. Agora ele vive em mim." E assim o silêncio que um dia foi vazio se transformou em saudade leve, cheia de gratidão. Porque o amor deles, aquele que nasceu de forma improvável e cresceu em meio dor, havia se tornado eterno. O tempo passou, mas Clara nunca deixou o mar.
Continuou morando na mesma casa simples, onde ela e Eduardo haviam vivido seus últimos anos. O piano, agora silencioso, permanecia na sala coberto por uma fina camada de pé. Mas de vez em quando, nas tardes de domingo, ela sentava-se ali e tocava a melodia que ele compôs para ela. O som era suave, cheio de lembranas, e parecia conversar com o vento. A vida, aos poucos, foi voltando ao ritmo normal. As crianas da vila passavam em frente à casa para pedir bolo e Clara sempre dizia: "O segredo pera amor na massa, meus anjos. Isso que faz o sabor ficar." Mas por dentro, o coral dela ainda carregava a ausência de Eduardo. Não era mais uma dor que machucava, era uma saudade que morava em paz. Às vezes ela subia até o alto da colina, onde o havia enterrado. Levava flores frescas e ficava em silêncio, olhando o mar bater nas pedras. "Você tinha razão, meu amor", murmurava. "Todo dia de para recomeçar." Um dia, ao chegar, ela encontrou um rapaz sentado perto do túmulo com um caderno nas mãos. Ele se levantou meio sem jeito. "Desculpe, Dona Clara. Eu sou o neto da Dona Teresa da Vila. Eu gosto de vir aqui escrever. O lugar tem uma paz diferente." Ela sorriu. "Tem mesmo? Aqui mora algum que aprendeu a amar de verdade." O rapaz olhou curioso. "Foi seu marido, Anne. Foi o homem que me ensinou que o amor não se compra, se sente", respondeu com os olhos marejados. A partir daquele dia, o jovem começou a visitá-la sempre. Ajudava no jardim, ouvia suas ístrias e muitas vezes ficavam os dois ali observando o PR do sol em silêncio. Clara via nele uma luz familiar, um jeito doce de ver o mundo, o mesmo olhar que um dia viu em Eduardo. Certa tarde, o rapaz perguntou: "A senhora acredita que o amor pode durar para sempre?" Clara olhou o horizonte e respondeu com a voz leve: "Dura sim, meu filho. Quando de verdade ele não acaba, se muda de endereço." O vento soprou forte, balanando as flores sobre o túmulo. E por um instante, ela sentiu como sempre sentia aquele mesmo sussurro vindo do mar. "No se mexa o amor, ainda está aqui." Os anos foram passando e Clara envelheceu com serenidade. O cabelo antes escuro agora era prateado como a espuma do mar que ela tanto amava. Continuava vivendo na mesma casa cercada de flores e lembranas, mas Joto não se sentia sozinha. O jovem da Vila Lucas tornara-se parte da sua rotina. Ajudava nas compras, consertava o porto e, o mais importante, ouvia suas ístrias com o coral aberto. Numa tarde de cu alaranjado, Clara estava sentada na varanda bordando quando ele chegou com o mesmo sorriso de sempre. "Trouxe pão de queijo, Dona Clara." "Quentinho." Ela riu, aceitando o pacote. "Voquetê, querendo me adoar, menino." "No senhoras, quero ver esse sorriso a todo dia", respondeu meio sem jeito. Aquela amizade foi crescendo devagar como as flores que Clara plantava no quintal. Ele, com seus 20 e poucos anos, via nela a sabedoria de uma vida inteira. E ela nele via a continuidade, o coral bom que lembrava o de Eduardo. Certa noite, Lucas a encontrou olhando o mar com uma vela acesa ao lado do piano. "Hoje faz quantos anos que o Sr. Eduardo se foi?" perguntou. Clara pensou um pouco. "Acho que 15 ou talvez mais. O tempo muda o jeito que a gente conta." Ele se aproximou curioso. "A senhora ainda sente falta dele?" todo dia respondeu com um sorriso calmo. "Mas agora é diferente. Antes era dor. Hoje gratidão." Ela contou como o conheceu, como aquele homem solítrio havia mudado sua vida e lhe ensinado que o amor mais sobre cuidar do que possuir. Lucas ouviu em silêncio, os olhos marejados. "Sabe, Dona Clara, acho que o amor de Vox ainda vive." Es mudou de forma. Ela sorriu. "O que eu sempre digo, meu filho. O amor não morre, ele se espalha." Naquela noite, depois que ele foi embora, Clara sentou-se ao piano pela última vez. Tocou a melodia que Eduardo compôs, os dedos trêmulos mais firmes. Ele fora o vento começou a soprar leve, e ela sentiu o coral aquecer.
Fechou os olhos e sussurrou: "Obrigada por nunca ir embora de verdade." No dia seguinte, os vizinhos encontraram a casa silenciosa, mas cheia de paz. Clara partira dormindo com o mesmo sorriso de quem finalmente reencontrou o amor que sempre esperou, aquele que nem o tempo, nem a morte conseguiram apagar. O velrio de Clara aconteceu numa manhã silenciosa com o mar calmo e o cu tingido de cinza. A vila inteira compareceu. As crianas que ela ensinara a ler, os vizinhos que ela ajudara com palavras doces, e os pescadores que sempre passavam para tomar café na varanda. Todos choravam, mas o ar nu era de tristeza, era de saudade boa, daquelas que nascem quando algum vive com amor de verdade. Lucas estava em pé ao lado do piano coberto de flores. Tocou a mesma cano que Clara tocava toda tarde, a melodia que Eduardo havia escrito para ela tantos anos antes. Suas mãos tremiam, mas o som saía suave, quase como se ela ainda estivesse por perto sussurrando o compasso. Depois da cerimônia, ele subiu a colina e colocou as cinzas de Clara ao lado do túmulo de Eduardo, sob a mesma árvore onde o casal costumava assistir ao pôr do sol. Deixou um bilhete preso entre as flores, escrito Moaia. Agora voxesto juntos outra vez. Obrigado por me ensinarem o que amar sem medida. O vento soprou forte, espalhando parte das cinzas pelo ar, e Lucas teve a nítida sensação de ouvir uma risada leve, como a de Clara misturada ao som do mar. Os anos passaram. Lucas cresceu, casou-se, teve filhos e transformou a antiga casa de Clara em um pequeno instituto comunítrio. Crianas aprendiam música, leitura e, principalmente, o valor da bondade. Acima da porta principal, uma placa simples dizia: Casa Duarte, onde o amor nunca morre. Toda tarde, antes de fechar o porto, Lucas subia a colina e olhava o mar. Às vezes o vento soprava e ele jurava sentir o perfume de lavanda que Clara sempre usava. Nesses momentos, sorria e dizia baixinho: Eu sei que vox esto por aqui. Porque o amor deles, aquele que nasceu entre um homem ferido e uma mulher simples que sobreviveu, distancia ao tempo e à morte, continuava vivo. Vivo em cada nota de piano, em cada criana que sorria, em cada gesto de ternura que nascia dentro daquela vila. O amor verdadeiro não precisa de eternidade para durar, ele precisa ser real. Porque quem ama de verdade no parte apenas muda de forma e continua vivendo dentro de quem ficou. Ivoca acredita que o amor pode atravessar o tempo. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral. O tempo passou e o Instituto Casa Duarte cresceu. O que começou como um gesto de gratidão de Lucas virou um farol para a cidade. Crianas e jovens vinham de longe para aprender música, ler estrias e, acima de tudo, entender o poder da empatia. Nas paredes, fotos antigas contavam a estria de Clara e Eduardo, dois corais que transformaram dor em amor e deixaram um legado que o tempo não conseguiu apagar. Lucas Joy estava mais velho agora. Os cabelos grisalhos, as mãos marcadas, mas o mesmo brilho sereno nos olhos. Certo dia, enquanto organizava papéis antigos, encontrou uma caixa de madeira escondida atrás do piano. Dentro havia cartas amareladas escritas por Clara, endereadas a Eduardo, mas nunca enviadas. Ele começou a ler uma delas. Se um dia eu não estiver mais e o silêncio voltar, lembre-se, o amor não precisa ser visto para existir. Ele respira em cada lembrança boa, em cada gesto simples. Cuide do mundo como cuidou de mim. As palavras o atingiram como um abrau. Lucas fechou os olhos e sentiu uma lágrima escorrer. Naquele instante percebeu que aquela estria não era apenas sobre amor entre duas pessoas, era sobre tudo o que o amor pode curar. Na semana seguinte, o Instituto completaria 20 anos. Para celebrar, Lucas decidiu fazer um concerto especial tocando a música que Eduardo compôs para Clara, aquela melodia que atravessou Gerais. Quando as luzes se apagaram e o primeiro acorde ecoou,
a plateia inteira se silenciou. Entre o pebelico crianas e idosos se emocionavam. Muitos nem conheciam a estria por completo, mas todos sentiam o mesmo arrepio, como se o amor deles ainda estivesse ali sentado em cada canto da sala. Ao terminar a lelitima nota, Lucas olhou pro cu e sussurrou. O amor de Vox não acabou, se mudou de casa. Naquela noite o vento soprou forte pelas janelas, mexendo as cortinas como um aceno. Alguns juraram sentir um perfume leve de lavanda no ar, o mesmo que Clara usava. E foi assim que a estria deles seguiu viva, em cada gesto de bondade, em cada nota de piano, em cada sorriso que nascia dentro do Instituto Casa Duarte. O amor verdadeiro nunca morre. Ele se transforma em tudo o que toca. Vira fora em espiral e esperana. Quando a gente ama de verdade, o mundo inteiro sente. E Vox Jó viveu um amor que o tempo não conseguiu apagar. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que aquecem o coral. Naquela noite do concerto, algo mudou em Lucas. Ele percebeu que havia passado metade da vida contando a estria de Clara e Eduardo, mas de alguma forma nunca tinha vivido a sua. O amor deles o inspirara, o moldara, mas também o deixara preso, lembrando de um sentimento que não era dele. Nos dias seguintes ficou pensativo. Caminhava pela praia, observando as ondas que sempre foram o pano de fundo daquela estria. O amor deles virou o alicerce da minha vida, pensava. Mas ser que jota a hora de escrever um novo capítulo, foi numa dessas caminhadas que ele conheceu Helena, uma professora volúntria que havia chegado para ajudar no instituto. Ela ensinava teatro crianas e sua risada enchia o petiúio de alegria. Tinha um jeito leve, quase distrado, e um brilho nos olhos que lembrava o de Clara, aquele mesmo tipo de ternura que acalma sem precisar dizer nada. Certo fim de tarde, enquanto guardavam os instrumentos, Helena perguntou: por que você fundou o instituto? Lucas sorriu, olhando o PR do sol. Porque 2 pessoas me ensinaram que o amor é o único investimento que nunca de prejuízo. E Vox ainda acredita nesse amor? Ela perguntou com um olhar curioso. Ele pensou por um instante. Acredito, mas hoje entendo que o amor verdadeiro não é o que a gente recebe, o que a gente deixa no mundo. Helena assentiu emocionada, e aos poucos algo novo começou a florescer entre eles. Não era paixo arrebatadora, nem promessa de conto de fadas. Era um carinho sereno construído com o mesmo cuidado que Clara usava para arrumar flores na mesa. Certa noite, durante um ensaio das crianas, Helena pegou o piano de surpresa e começou a tocar a velha melodia de Eduardo. Lucas se aproximou e ela disse sorrindo: acho que o amor deles ainda vive aqui. Ele respondeu com um N na garganta: vive, e agora continua com a gente. O vento soprou pela janela, mexendo as cortinas do salo, e um perfume leve de lavanda invadiu o ar. Lucas olhou para cima com os olhos marejados e sussurrou: obrigado, Clara. Obrigado, Eduardo. Os meses passaram e o Instituto Casa Duarte florescia mais do que nunca. Helena e Lucas se tornaram o coral do lugar, ela com sua alegria contagiante, ele com sua serenidade e gratido por tudo que a vida ainda lhe dava. As crianas os chamavam de tio e tia e diziam que quando estavam por perto, o mundo parecia mais leve. Numa tarde de esbado, enquanto organizavam um sarau, Helena encontrou no piano a antiga partitura da melodia que Eduardo compôs para Clara. O papel estava amarelado, mas as notas ainda brilhavam. Linda, disse ela, tocando as primeiras teclas. Lucas sorriu. Essa música atravessou o tempo, e de algum jeito continua curando corais. No fim do evento, as crianas tocaram juntas aquela mesma cano. O som ecoou pelo salo, enchendo o ar de emo. Alguns moradores choravam em silêncio, outros sorrindo se abravam. Naquele instante, Lucas percebeu o amor que começou entre 2 adultos solitários, agora vivia em dezenas de corais pequenos inocentes, cheios de esperança. Depois do evento, Helena se aproximou e segurou a mão dele. Sabe o que eu aprendi com essa estria? O que? Perguntou Lucas. Que o amor não feito para ser guardado, feito para ser espalhado. Ele apertou a mão dela
e respondeu com os olhos marejados. E foi exatamente isso que Clara e Eduardo fizeram. Eles amaram tanto que ensinaram o resto de Enéas a continuar. O sol se pôs atrás das montanhas dourando o mar de Paraty. O instituto ficou em silêncio, mas não era mais um silêncio triste. Era o tipo de silêncio que vem quando o coral está em paz. O amor verdadeiro não termina, ele se multiplica. Quando a gente escolhe amar com verdade, o que deixa de herana não sou bens nem lembranas, mas gestos, luz e esperana. Porque o amor, quando real, encontra sempre um novo caminho para continuar vivo. E vós? Jó viveu um amor que mudou sua forma de ver o mundo. Deixe seu comentário. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que tocam o coral e lembram que o amor, no fim, o que realmente fica.